Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo HCTR11, relatório de setembro de 2022, que saiu aí no último dia útil de outubro, tá? Então a gente vai ver informações atualizadas, apesar de ser informações de setembro ainda, tá? Vamos ver qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra é o principal assunto aqui no canal, tá bom? Vamos começar também a falar de ações, mas esse a princípio é o principal assunto aqui que tratamos. Então se inscreva aí, você que gosta de acompanhar esse tipo de assunto, quer que a gente acompanhe algum fundo aí que é voltado para investidores em geral, negociados na Bolsa de Valores. Então indique aí que a gente faz o acompanhamento, a gente já acompanha mais de 150 fundos imobiliários aqui no canal, entre FIF, Agros e EF Infras, né? Então se inscreva aí, ative os sininhos e também esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta a distância. Então vamos lá, vamos para as informações do HCTR. Então, algumas informações aqui do fundo, né? Um fundo com mais de 2,6 bilhões de reais em patrimônio para os investidores em geral, investe preponderantemente em certificados recebíveis imobiliários e tem desde setembro de 2018, então fez aí atualmente 4 anos de mercado, prazo de duração indeterminado, quem gere é a Hectare Capital, quem administra é a Vortex, né? Taxa de administração 0,21% sobre patrimônio líquido, né? Uma taxa anual. Taxa anual também é de gestão 0,99% sobre patrimônio líquido e taxa de performance 10% do que exceder a variação de 100% do CDI. Aqui estão as informações de patrimônio, então, né? Quantidade de cotas, valor da cota a mercado, então, no mês de setembro lá encerrou a R$ 100,80, o fundo tem mais de 204.700 investidores, tá? Não sou um deles, mas se você se inscreva aí que todos os meses a gente faz um acompanhamento aqui do HCTR11. Então, vamos lá para as informações então. Vamos aqui as informações do fundo, né? Comentários aqui do gestor. 7 de outubro, então, o fundo anunciou. O fundo que anuncia seus proventos, tá? Sempre no 5º dia útil de cada mês. Então, ainda não anunciou os proventos relativos a outubro, né? Que é anunciado em novembro. O anúncio provavelmente vai acontecer aí lá para o dia 8 ou 9, né? De novembro. Então, tem um feriado aí no dia 2, então vai esticar um pouco mais, né, em um final de semana aí nesse período, né, então 3 dias, vai avançar, provavelmente vai anunciar lá para o dia 8 ou 9 de novembro. O anúncio lá em 7 de outubro foi relativo a setembro, 0,91% de yield, né, já que o fundo anunciou R$ 1,10, né, então em relação ao valor patrimonial, 0,91%. Em relação ao valor de mercado, 1,09% de yield no mês de setembro, que foi de R$ 1,10 o valor por cota. Tá? Então, os impactos nesse rendimento, a gente vai ver mais para baixo, né, realmente qual foi o resultado do fundo, foi muito mais abaixo do que isso, mas os impactos vieram realmente duas deflações, né, que impedem ali que o fundo tenha ali receita de correção monetária. Tá? O fundo fala aqui que tem uma proteção de 100% contra a deflação, então ele não pegou uma deflação, uma taxa negativa, mas essas taxas aqui, por exemplo, na variação do IPCA, na correção monetária, foi igual a zero. Já que a maioria dos fundos, né, a maioria dos CRIs que o fundo tem na carteira. O fundo também tem ali alguma coisa em IGPM. IGPM teve a primeira deflação em agosto, mas teve uma taxa positiva em julho. Então, a única receita que a gente vai ver lá da correção monetária é exatamente essa variação positiva de juros, já que também o fundo tem proteção pelo IGPM contra a deflação. Tá? Então, o fundo aí tem essa proteção, o que mitiga bastante o risco do fundo, né? Mas a gente sabe que dificilmente tem deflação aqui no Brasil, né? Então, esse risco foi aí, então utilizado agora, né? Foi aí visto agora, mas é muito difícil termos deflação aqui no país. Então, esses foram exatamente os impactos e provavelmente vai seguir nesse mesmo patamar de resultado para os próximos 2 meses, tá? Então, dentro da carteira de ativos aqui do fundo, né, principalmente na carteira mais pulverizada, né, onde o setor de multipropriedade lá é mais marcante,
O fundo teve, então, né, no mês de agosto, um aumento nos distratos, né, o que causou, então, impacto nos resultados no mês subsequente, né, término também da temporada de férias, recorde de vendas durante os meses anteriores, tá? Então, o fundo segue aí com melhora nas vendas líquidas, só que teve aí uma redução nesse volume, mas era o que era esperado, dentro do esperado pela equipe de gestão do fundo, tá? Bom, com relação à movimentação no mês de setembro, o fundo adquiriu 14,25 milhões, né, e vendeu 16,99 milhões em CRIs. Tá, todas as alocações foram aumento de posição em ativos que o fundo já detinha na carteira, então não aumentou a quantidade de CRIs dentro do seu portfólio e dentro dos tipos, né, das subordinações. 60% são CRIs subordinados, tem um risco maior aí por conta do fluxo financeiro, né, que não tem prioridade. 36% sênior e 4% único, que são de riscos menores com relação ao fluxo de recebimento, tá? O fluxo financeiro de recebimento. Todas indexadas ao IPCA, então também é outro fundo que não tem buscado os CRIs indexados à taxa DI, tem mantido ali, né, a política de investimentos só com base na inflação, mais voltado ao IPCA. Bom, e por fim ele fala da DRE gerencial que a gente vai ver mais para baixo. As receitas de FIIs foram exatamente dos fundos HCHG, R$ 971 mil, HBHY, R$ 681 mil e o HREC, 3 fundos de papel, né, R$ 159 mil recebidos desse fundo. Mais para baixo então a gente vê também né, alguns comentários em relação aos dois fundos, os principais fundos que o fundo tem na carteira, né, onde ele tem maior parte aí do seu patrimônio alocado de alocação em fundo de investimento imobiliário, que é o Serra Verde. Esse fundo que não é para investidores em geral, né, somente para investidores, pessoas jurídicas. Então tem poucos investidores, tanto esse quanto o XBXO. Tá? Não tem eles dois aqui. Não, o Serra Verde, né, ele paga provento, mas não tem pago nos últimos meses. E o XBXO ainda não pagou proventos, né, já que a gente, dentro da forma em que o fundo de investimento imobiliário tem como característica o pagamento mensal aí de proventos. Então não pagou o XBXO ainda, segue aí tentando aumentar as alocações no shopping, né, a ocupação. E o Serra Verde tem aí a questão das vendas, né? Apesar de estar vendas líquidas positivas, o fundo então ainda não tem feito a distribuição de proventos nos últimos meses, mas segue aí com as vendas impulsionadas, tá? Bom, vamos mais para baixo então aqui falar sobre esse novo investimento do fundo, né? O fundo que na verdade tem uma parcela grande investida no CRI BWIC, né? Então ele falando aqui sobre as características desse empreendimento que o fundo financia, né? Então tem aqui são 2 torres, né? Um estacionamento rotativo com 2 subsolos e 7 lojas na entrada, ali dividida em operações de coworking, né? Co-living. E na torre B é um day hospital e também centro de imagens do Hospital Israelita Albert Einstein. Então tem aí funções importantes, né, inclusive, né, principalmente para a área aí médica, né, área clínica. Então esse aqui é um dos investimentos aí que o fundo, um dos CRIs que o fundo financia, né. Então você pode baixar o relatório aí e fazer essa leitura mais detalhada. Outro aqui que tem uma participação bem relevante que o fundo está comentando é os CRIs da GPK, né, que investe principalmente na área de hospitalidade, ou seja, de hotéis, né, e entretenimento. Na região sul tem muito empreendimento lá em Gramado, como a gente verifica aqui, tem também lá em Foz do Iguaçu e Tamandaré, mas que investe principalmente lá na área de Gramado, tá? Então é das empresas, né, incorporadoras, né, e de desenvolvimento que o fundo tem então aí como uma relevância muito grande dentro da carteira com relação aos CRIs, tá? Então você pode baixar e fazer essa leitura um pouco mais detalhada, tem aqui fotos inclusive, né, dos empreendimentos lá de Gramado, tá bom? Falando de movimentações,
Então a gente verifica aqui quais foram as compras de CRIs que o fundo fez no mês de setembro. Como eu falei, todos indexados ao IPCA, tanto as compras, né, foram indexadas ao IPCA e as vendas foram mais pulverizadas. Fundo vendendo aqui GPM, né, INPC e IPCA, vendeu mais inclusive do que comprou, né? Foram quase 17 milhões em vendas e comprou aumentando posições na carteira, inclusive do que a gente já comentou aqui, ó, do BWIC, né, e do GPK aqui não tem nenhum novo, e a maioria das subordinações são CRIs subordinados, tá? Então aumentando um pouquinho aí o risco, a gente verifica inclusive, né, que o prêmio de risco para aqueles que são subordinados tem aqui um prêmio de risco um pouco maior do que das outras subordinações, igual o sênior, né, única. Então tem um prêmio de risco um pouco maior do que esses daí. Todos indexados ao IPCA, o fundo então segue aumentando aí a exposição na inflação. Falando dos resultados, a gente verifica que as receitas despencaram de agosto para setembro, né? 18 milhões foi o total de receita. Como a gente verifica aqui, o impacto maior foram nas correções monetárias, os juros até que tiveram uma queda um pouco menor, mas as correções monetárias só pegou aqui praticamente o IGPM de julho, já que todos os outros meses, tanto de IGPM quanto de IPCA, em julho e agosto, foram deflações, mas o fundo tem uma proteção contra a deflação e aqui o resultado foi positivo, pequeno, mas positivo por conta do IGPM positivo de julho. Receita com FIIs foi 1,8 milhões, 203 mil são as receitas aí do caixa, né, do fundo, né, aplicado. E o total de despesas então foi de 1,9 milhões. O fundo teve um resultado de 16,7 milhões e distribuiu 24,3 milhões, utilizando 7 milhões e meio do caixa das reservas de lucro do fundo e distribuiu R$ 1,10 por cota. Vamos mais para baixo então. Vamos ver aqui algumas outras informações em relação ao resultado, tá? O resultado de mês de setembro foi de 76 centavos por cota, né? O menor resultado que eu já vi aqui do HCTR desde que eu acompanho ele lá desde 2020, desde o início de 2020, foi um dos menores resultados que eu já vi. Né? Não de distribuição, né? Que o fundo distribui então R$1,10, também foram um dos menores, mas de resultado realmente foi um dos menores que eu já vi desde que eu acompanho o fundo há mais de 2 anos e meio. Histórico de distribuição. Então a gente verifica também, dentro das distribuições foi uma das menores, né? Já que esse período realmente foi um período de deflação que impactou os fundos, inclusive o preço de mercado dele também muito abaixo do valor patrimonial, um dos fundos mais descontados do mercado, pagando quase 18% de dividend yield, tá? E certamente quando a inflação, a partir de janeiro aí provavelmente, né, onde vai os meses de deflação aí vão, provavelmente foi o último agora, né? Os períodos agora provavelmente vão vir de períodos de inflação baixa, mas vão vir. E o fundo vai retomar, com certeza, aí, as distribuições elevadas, né? Como é característica do risco elevado do HCTR11, tá? Bom, tipo de ativo. Hoje o fundo tem então 76 alocados em CRIs, 22% em FIIs e apenas 1,1% em caixa, um pouco mais de 20 milhões, 25 milhões de reais em caixa que o fundo tem, né? Já que o fundo é um fundo de 2,6 bilhões de patrimônio líquido, né? Como os fundos de papel normalmente não têm passivos, né? E alavancagens, praticamente o ativo é muito, muito, muito igual assim os ativos. O ativo é muito igual ao patrimônio líquido já pelo baixo passivo que esses fundos têm, né? Dentro da subordinação, 55,6% são cotas únicas, né? Que tem aí preferência na distribuição, cotas sênior, que tem preferência na distribuição, assim como a cota única. Então, praticamente aí, como a gente verifica aqui, dentro das subordinações, aqueles que têm um menor risco no fluxo financeiro, né? Que tem preferência na distribuição, que é a única e o sênior, 2/3 do patrimônio do fundo, 2/3 dos CRIs que o fundo tem hoje, e 1/3 tem um risco um pouco maior, que é o subordinado aí, o mezanino, que não tem preferência na distribuição dos proventos, tá? Então, é uma característica, é um mitigador de risco, sim, apesar da gente não ver assim tanta aplicabilidade
dentro dessa não preferência da distribuição dos fluxos financeiros, pelo menos nos fundos que a gente acompanha aqui no canal. 90% do seu patrimônio, dos seus CRIs são indexados ao IPCA, apenas 13%, apenas 6% em GPM, pouquinho aqui de CDI, né, que nem é FI, são CRIs corporativos, que a gente vai mais para baixo, e 0,4% então em NPC. Pegando aqui a faixa de obras, então 74% estão com obras dos CRIs que o fundo aí financia, né? 74% estão com obras acabadas e 34% estão com 100% de vendas, tá? Então está com bom desempenho. Dentro das alocações dos FIIs, a gente verifica aqui que o XBXO e o Serra Verde tem a maior parte aí dos investimentos do fundo em FIIs estão nesses dois fundos. Os dois não estão pagando provento, o XBXO nunca pagou provento. Igualmente a esse HCST11 aqui, um fundo que é da área estudantil, né? Investe aí na área de imóveis para estudantes, também nunca pagou provento. Esse CLOT também nunca pagou. Então somente os que estão rendendo para o fundo atualmente são esses três aqui que a gente verificou lá em cima. E dentro do segmento das alocações, a gente verifica que o maior aqui é o corporativo, que mitiga inclusive o risco do fundo, né? São CRIs menos pulverizados. E o restante aqui, a maioria, são fundos mais pulverizados, com maior quantidade de contratos, ou mutuários, ou credores, né? E aí que dá um certo risco aí, no cálculo aí de risco, né, do fundo. E mais para baixo a gente verifica a quantidade, né, de CRIs que o fundo tem hoje, né, dentro do seu portfólio. Então, CRIs pulverizados, que é a maioria que o fundo tem hoje, loteamento, multipropriedade, parques temáticos, shoppings, né? Então são os CRIs com maior quantidade de contratos ali, né, de financiamentos, né, vamos dizer assim, que dá um maior risco na carteira. Só que a maioria deles muitos deles aqui são sênior e única, né, o que dá esse equilíbrio com relação ao risco do portfólio. Dentro dos CRIs corporativos, o fundo também tem aqui alguns indexados, inclusive ao CDI, como eu falei, né? Tem dois aqui indexados ao CDI, que são os únicos que fogem aí aos índices inflacionários, tá? E são desse segmento corporativo, que o fundo tem 45% alocado, tá? E são contratos mais concentrados, o que aí de empresas, né, normalmente, que reduz inclusive o risco do fundo. E aqui são os fundos de investimento que o fundo detém, né? Então tem uma participação muito grande, 231 milhões investidos no XBXO, que ainda é um elefante branco, né, ao meu ver. 8,5% do patrimônio do fundo está dentro desse fundo aqui, investido no XBXO. Serra Verde 6,76, que já rendeu um bom provento para o fundo, né? Inclusive aumento de patrimônio também, de valor de mercado, né? Teve uma valorização muito grande. E outros aqui que o fundo tem na carteira, e o caixa do fundo, né, que atualmente está em 29,75 milhões de reais. Aqui é a liquidez no mercado secundário, né? A gente verifica que o fundo tem uma liquidez boa no mercado, tá? No mês de setembro foi de 194 milhões de volume de negociação mensal. O volume diário foi de quase 10 milhões, 9,2 milhões de reais, um dos mais líquidos aí de setembro, se eu não me engano. Cota de fechamento foi lá embaixo, R$ 100,80. Então o fundo aí tendo uma boa liquidez no mercado. Mais para baixo a gente vê o gráfico, né, do volume negociado. Teve alguns picos aqui, né, em alguns momentos. Inclusive quando teve a primeira deflação, né, o fundo caiu bastante. E aqui tem um gráfico do desempenho da cotação também no mercado, estando ali próximo a R$ 100. O fundo que já custou quase R$ 150 aí, né, há um tempo atrás. Teve oscilações, né, e aí agora custando então em torno de R$ 100. E aqui é toda a parte qualitativa do fundo, você pode baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Para você conhecer inclusive os CRIs que o fundo detém na carteira, e os FIIs também, tem ali um histórico mais para baixo dos FIIs também da carteira, tá ok? Então é isso aí, HCTR11, relatório gerencial de
setembro de 2022. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do HCTR11, qual o percentual da sua carteira. Fundo que está com uma grande oportunidade de preço de mercado, já que está aí quase mais de 15% descontado, tá? Então é uma oportunidade, eu vejo uma oportunidade. Só não adquiro porque tem outros fundos de CRI na carteira. E aí o HCTR a princípio eu estou deixando de lado, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.